Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Acima do Muro. Bora reagir a um vídeo do BSR referente à virada de Portugal em cima da Alemanha. Que jogaço. CR7 deles, né? O homem tá morto, o homem morreu, o homem é um ex-jogador em atividade, tá aí, ó. Quem duvida de Cristiano Ronaldo acaba se ferrando. Eu sei que, não sei porquê. O CR7 tem tantos inimigos, tantos haters, mas, pô, sou muito fã do cara. Pra mim, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Acho que a prateleira é aquela de Messi, Cristiano Ronaldo e Pelé. Mas Cristiano, pra mim, eu tenho um carinho especial por ele, pela sua dedicação e disciplina em tudo que ele se propõe a fazer, que o cara é realmente batalhador e vencedor. Portanto, sou muito fã, só acho muito foda o CR7. Muito foda, mano. Mas bora ver o que o VSR tem a nos dizer sobre esse confronto e como que foi tudo isso. Antes de começar, bom, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilhe. Tamo junto, galera. Bora pro vídeo. Fala, galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Portugal na decisão da Nations League, batendo a Alemanha de virada com gol decisivo de Cristiano Ronaldo. Vamos falar sobre isso antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho para acompanhamento de jogos em tempo real, resultado em tempo real, classificação em tempo real, estatística de clubes, jogadores, tudo isso de graça no seu celular. Inclusive vou usar coisas que a gente pega lá no app do Flash Score na análise aqui desse jogo. E você tem o Flash Score totalmente de graça no seu celular, só clicando no link, baixando, é de graça para baixar e de graça para usar. Paga nesse Flash Score. Esse vídeo aqui, logo depois da vitória de Portugal de virada por 2-0 sobre a Alemanha, jogando na Allianz Arena, em Munique, e com essa vitória, Portugal está na decisão da Nations League. Esse jogo valia semifinal, a outra semifinal vai ser jogada amanhã entre Espanha e França, e com essa vitória de virada, Portugal está na decisão da Nations League. Além de ser um jogo importante, por colocar Portugal numa decisão, dar a chance de Portugal ganhar a Nations League pela segunda vez, esse jogo marcou a quebra de um jejum de 25 anos sem vitórias de Portugal sobre a Alemanha. A última vitória da Alemanha, de Portugal sobre a Alemanha, até o pessoal do Flash Score fez essa arte aqui, a última vitória foi lá na Euro 2000, quando Portugal fez 3-0 sobre a Alemanha, com 3 gols de Sérgio Conceição. E guarde esse nome, Sérgio Conceição, aquele ponta que jogou no Porto, jogou na Inter de Milão, que até outro dia era técnico do Milan. Por quê? Porque o filho do Sérgio Conceição, Francisco Conceição, foi o autor do golaço de empate de Portugal nessa partida, e o 2-1, o gol da vitória, o gol da classificação, veio com ele, Cristiano Ronaldo. Vamos falar sobre isso. O jogo disputado na Allianz Arena. Bom, antes que o VSR dê as informações do jogo, esse dado, essa estatística de que foi só pelo pai do cara e de repente 25 anos depois o filho vai lá e marca o gol do empate, pô, isso é muito emocionante, muito incrível para uma estatística. Acho que são coisas que só o futebol consegue proporcionar. E mais uma vez, né, para dar aquela pitada, a cerejinha no bolo, CR7 confirmando a vitória de Portugal em cima da Alemanha, que, pô, eu acho que isso demonstra o quão centrado o cara consegue ser com praticamente 40 anos. Inclusive, só para confirmar quantos anos o Cristiano Ronaldo tem? Quantos anos tem Cristiano Ronaldo? Porque, né, vamos dar a informação correta aqui. 40 anos, 40 anos. Então, um jogador de 40 anos ainda ser importante para sua seleção, e todos podem dizer, tá andando em campo, só faz gol de rabeira, irmão.
faz gol. Não interessa, pode ser de bunda, deitado, de cadeira de roda, de qualquer coisa, de muleta. Se o cara tá fazendo gol, velho, pô, você tem que aplaudir, não tem o que fazer, mano. Tá lá, velho. Quem foi que fez o gol da virada do Portugal em cima da Alemanha após 25 anos de jejum? Cristiano Ronaldo. Acabou. Acabou. Não tem discussão. Portugal tinha cortado um dobrado para classificar na fase anterior, ganhando da Dinamarca na prorrogação, enquanto a Alemanha teve mais trabalho do que a gente imaginava no segundo jogo contra a Itália. E na partida de hoje, a gente teve dois tempos bem diferentes, bem distintos. No primeiro tempo, a Alemanha foi melhor, e no segundo tempo, Portugal, depois de tomar 1-0, Portugal mudou completamente a abordagem dela de Portugal no jogo e conseguiu virar. Eu gosto de trazer, sempre eu uso isso aqui, quando a gente tem dois tempos bem distintos. Eu vou ao app lá do Flash Score, que você baixa aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, para a gente ver as estatísticas diferentes do primeiro e do segundo tempo, tá? Aqui, as estatísticas do primeiro tempo. Olha como é que foi. Primeiro tempo, a Alemanha teve mais a bola, 59%, 7 finalizações. Dessas 7 finalizações, 4 foram no alvo. E Portugal, por outro lado, só teve 4 finalizações, apenas uma no alvo. E foi um chute do Cristiano Ronaldo sem nenhum perigo que o Ter Stegen defendeu no meio do gol. Já o lado da Alemanha, a Alemanha jogou bem melhor no primeiro tempo. O goleiro de Portugal, que hoje é um dos principais goleiros do mundo, né, o Diego Costa, fez pelo menos 2 grandes defesas, uma delas uma defesaça numa finalização do Goretzka da frente da área, que ele caiu no canto direito dele, fez uma defesaça, porque era gol certo e ele salvou. Então, você vê aqui, a Alemanha é bem melhor do que Portugal, mais perigosa, e Portugal no primeiro tempo estava com uma abordagem que eu não concordei, assim. Portugal estava jogando praticamente só no contra-ataque. Portugal que não teve o Vitinha começando jogando, né? O Roberto Martínez disse que o Vitinha não conseguia jogar 90 minutos, né? Por conta de todo o desgaste lá da final da Champions, comemoração, tudo isso. Então, o Vitinha não começou o jogo, foi entrar no segundo tempo, e Portugal, sem o Vitinha, passou praticamente o primeiro tempo todo jogando no contra-ataque. Portugal teve o Trincão aberto pela direita, que não fez grande coisa, ficou mais buscando ali ajudar a compor ali, a fechar o lado direito, e teve o Pedro Neto aberto pelo lado esquerdo para puxar contra-ataque. E Portugal tem qualidade, né? Portugal é um time que tem muita qualidade para jogar, para buscar o jogo por dentro. Então, não entendi muito essa tentativa aí do Roberto Martínez de jogar basicamente no contra-ataque. O Pedro Neto teve 2 ou 3 escapadas ali, basicamente isso. E aí a Alemanha, funcionando relativamente bem no primeiro tempo com 3 zagueiros, conseguiu ter volume de jogo, o Sané jogando bem do lado esquerdo para dentro, o Wirtz, que estava meio fora do jogo. Wirtz, inclusive, teve uma entrada ali, uma solada no Bruno Fernandes, que o árbitro não deu falta, mas deveria ter dado. O Wirtz não conseguiu jogar tão bem. E aí esse foi o primeiro tempo. Eu até entendo o estranhamento do VSR, porque normalmente quando a gente tem duas seleções de alta qualidade, normalmente o jogo e o esquema tático utilizado é aquele que um bate de frente com o outro. Porém, eu acho que isso também seja o técnico de Portugal tentando puxar um pouco a característica da seleção quando não tinha tanta qualidade, que é o reaproveitamento de um esquema tático que é a base do contra-ataque. Pois Portugal, entendendo que a Alemanha talvez tenha uma, eu não diria safra melhor, mas com jogadores de melhor qualidade, melhor ofensibilidade e também conclusividade, nem sei se essas palavras existem, mas vamos embora. Portugal se viu numa situação em que talvez não seria uma boa ideia você sair pro jogo logo de início. E deu certo, né? Pois o primeiro tempo termina praticamente 0-0 e Portugal sofre um pouco,
para entender esse esquema tático, mas depois no segundo tempo é onde que a mágica acontece e as coisas mudam. Eu vejo bem claro, talvez, numa seleção onde que você tenta utilizar desse esquema tático justamente para ou cansar o adversário, entender melhor o adversário, ou mesmo utilizar uma estratégia nova para a sua seleção. Pois Portugal, por mais que tenha uma boa qualidade atualmente, não é aquele brilho e estrelismo que a gente vê nas outras seleções da Europa, então nessa situação é sempre bom ter uma arma, eu não diria nem arma secreta, mas pelo menos ter um porto seguro de que o seu time consiga segurar a barra por um tempo, pelo menos com esse esquema tático de contra-ataque, para depois no segundo tempo você poder modificar e mudar totalmente a cara do jogo, que eu acho que foi esse, talvez, o pensamento do técnico português. Vamos ver aqui as estatísticas do segundo tempo. Olha o segundo tempo. 51-49 em posse, então Portugal diminuiu a posse de bola da Alemanha, 2 finalizações da Alemanha no segundo tempo, 13 de Portugal, uma finalização da Alemanha no segundo tempo, sem perigo. A finalização da Alemanha perigosa foi depois que já estava 2-1, que o ADM entrou pela esquerda, chutou, a bola bateu na parte externa da trave e saiu. Portugal teve 13 finalizações, 5 no alvo, e gerou 4 chances claras. Então, era um Portugal totalmente diferente na etapa final, principalmente depois da Alemanha fazer 1-0 com o gol do Wirtz. Logo a 3 minutos do segundo tempo, uma bela jogada do Kimmich levantando a bola mais ou menos ali da meia-lua e o Wirtz explorando as costas do Rúben Dias e tocando de cabeça para fazer 1-0. E aí esse gol fez Portugal tentar sair um pouco mais, mas o time realmente só melhorou quando o Roberto Martínez fez as mudanças. Ele tirou o Trincão, botou o Chico Conceição, Francisco Conceição, tirou o Rubem Neves e botou o Vitinha, tirou o João Neves e botou o Semedo na lateral. Então, e aí Portugal passou a ter muito mais volume de jogo, passou a conseguir fazer uma pressão mais efetiva e adiantou um pouco as linhas e começou a ter muito volume de jogo, liberou o Nuno Mendes para apoiar o ataque, e assim Portugal começou a ter volume, o Francisco Conceição recebeu a bola na direita, trouxe para dentro aos 18 do segundo tempo. A defesa da Alemanha não conseguiu diminuir, não conseguiu pressionar, ele acertou um belo chute, uma bela batida, aquela batida de colher lá, para achar a parede da rede, a bola passou acima do Ter Stegen, foi na parede da rede, empatou o jogo, e logo depois, 5 minutos depois, Portugal virou o jogo com o gol dele, Cristiano Ronaldo, que não tinha aparecido muito no primeiro tempo. No primeiro tempo só tinha basicamente dado essa finalização que eu falei que o Ter Stegen defendeu no meio do gol. No segundo tempo, participando mais, conseguindo ser mais acionado, e aí fez o segundo gol numa jogada maravilhosa do Nuno Mendes, que saiu da esquerda, tabelou com o Vitinha, recebeu na frente, e quando recebeu na frente, já tinha quebrado as linhas da zaga, rolou para o meio, o Cristiano Ronaldo mediu a linha da bola para não entrar impedido. Tem uma imagem que parece que ele está impedido, mas depois o semiautomático trouxe e mostrou que não estava impedido, e aí o Cristiano Ronaldo mandou a bola para a rede, fazendo o seu 137º gol com a camisa da seleção portuguesa, fazendo o seu gol de número 937 na carreira. Cristiano Ronaldo com 937 gols em jogos oficiais, em jogos considerados oficiais na carreira, e com esses, assim, faltam 63 63 gols para Cristiano Ronaldo chegar aos 1000. E aí, mais uma vez, Cristiano Ronaldo sendo decisivo num jogo em que ele nem participou tanto assim, mas na hora que precisou, marcou a linha de impedimento, mostrando aí que ainda tem condição de ajudar a seleção portuguesa. Não à toa é titular do time. Depois o Cristiano Ronaldo, já aos 90 minutos, saiu para a entrada do João Palhinha para tentar dar uma fechada ali. E na prática, a seleção da Alemanha, mesmo indo para cima, mesmo com a entrada do Füllkrug e com a entrada do ADM, não conseguiu criar muitas chances de gol. Teve uma chance mesmo, que foi essa jogada que o ADM veio entrando pela esquerda, uma jogada até um pouco parecida com o gol do Francisco Conceição do outro lado,
meio entrando pela esquerda, ninguém conseguiu fechar e ele bateu, chutou, o Diogo Costa não chegaria, mas ela bateu na trave e saiu. Bom, falando um pouquinho sobre o segundo tempo de Portugal, eu acho que é um complemento do primeiro tempo. O técnico utilizou da estratégia de contra-ataque no primeiro tempo justamente para trazer um pouco a confiança para os jogadores alemães, que tiveram essa extra confiança até chegar ao gol no segundo tempo, mas no primeiro tempo teve um posse de bola muito maior, teve uma concentração maior de jogo, e isso acaba expondo esquemas e expondo situações em que Portugal pôde aproveitar também no segundo tempo. Por isso que essa é a análise que eu faço de que no primeiro tempo foi proposital a utilização do esquema de contra-ataque, para no segundo tempo você poder utilizar as trocas de jogadores e justamente fazer também uma troca de esquema tático, soltando mais o time e podendo realmente ir para cima da Alemanha e poder virar o jogo igual aconteceu. Obviamente, o que se sobressai são os talentos individuais dos jogadores, porém essa troca de esquema tático em seleções eu acho muito interessante, porque é onde você pode realmente explorar 100% dos talentos que você tem no seu time, justamente uma seleção que normalmente não tem muito, que é no caso de Portugal, mas conseguiu trazer um excelente resultado, que foi essa virada para cima da Alemanha, e a classificação para a final da Liga Nacional, Nations League, alguma coisa assim que é o nome. Então, pô, perfeita análise do técnico do Portugal e perfeito o jogo. Foi um estilo perfeito para poder se sobressair diante do seu adversário. Esse é o meu ponto sobre a sobre o segundo tempo da seleção de Portugal. Um tópico em especial que eu quero tratar aqui é Cristiano Ronaldo, faltando apenas seus 63, 67 gols para alcançar o 1000º gol. Acredito que ele vai conseguir sim alcançar essa marca, porque as competições que ele tem participado ultimamente têm sido de um nível um pouco menor. Porém, o cara é, igual eu falei, sou fãzaço do Cristiano Ronaldo, horrores. E ele é um cara bem centrado, é um cara equilibrado. Eu acho que ele vai conseguir alcançar essa marca, não diria com facilidade, mas que ele vai conseguir alcançar sim. Tá, os caras não gostam de chamar ele de penaldo, de que só faz gol fácil, essas coisas e tal. Irmão, pra mim é simples. Se é gol, é gol. Pode ser fácil, difícil, médio, não interessa. Se o cara tá fazendo gol, o cara tá demonstrando que ele sim tem capacidade de estar onde está. E, pô, fazer um segundo gol de virada em cima da Alemanha não é para qualquer um. Você precisa realmente saber e entender e utilizar do máximo da sua experiência, no caso igual o Cristiano, que tem 40 anos, para poder encontrar a melhor posição dentro de campo e ser uma peça fundamental para o seu time, ou mesmo uma peça necessária. Eu acredito mesmo que, por mais que o Cristiano hoje seja titular da seleção, eu ia falar brasileira, titular da seleção portuguesa, eu acredito que, devido à sua idade, de 40 anos, e também não conseguir acompanhar também todo o ritmo de um jogo um pouco mais acelerado, apesar de que normalmente Portugal consegue moldar muito bem em cima dele, mas eu acredito que o Cristiano Ronaldo deveria ser mais usado como uma peça interessante, uma peça tipo uma carta na manga, do que mais uma peça principal, devido literalmente ao seu a sua idade, pô. Chega uma hora que realmente você já não consegue dar aquela dinâmica interessante de velocidade que é necessário para o jogador, porém o que falta nesse sentido de juventude para o Cristiano Ronaldo sobra em experiência, sobra em dedicação. Não é à toa que ele consegue suprir muitas dessas necessidades, mas talvez o técnico de Portugal tenha que começar a pensar nele mais como uma peça de reposição ou mesmo uma carta na manga para um segundo tempo do que um jogador titular, porque justamente toda a intensidade que foi o primeiro tempo, qual o VSR trouxe pra gente, que o Cristiano mal foi acionado justamente porque exige muito de porte físico e condicionamento físico, e a idade acaba chegando para todo mundo, né? Mas é isso, eu acho que foi fantástico, achei super interessante e tô doido para ver essa final dessa Nations League, porque Cristiano Ronaldo estará nela e eu quero ver, sim, o cara se desempenhando bem. E vamos ver quem que vai ser o adversário de Portugal. Uma grande vitória da seleção portuguesa, mostrando que tem condição
não precisa ser um time de contra-ataque. Tudo bem, dessa vez não teve o Vitinha, né? Porque, quer dizer, não teve o Vitinha desde o início. Vitinha jogou um pouco mais de meia hora. Mas a seleção portuguesa tem talento, tem Bruno Fernandes, tem Pedro Neto, tem João Neves, tem Rubem Neves. Então, assim, ele não precisa ficar jogando no contra-ataque. Ela pode ir para a trocação, ela pode ir buscar. E no segundo tempo, uma seleção mais adiantada, uma seleção com linhas acima, não querendo ficar no contra-ataque, não querendo ficar com bola longa, querendo trabalhar um pouco mais o jogo, dando liberdade para o Nuno Mendes, com a entrada do Vitinho, o Vitinho conseguindo produzir, virou o jogo e ganhou muito bem dessa seleção da Alemanha, algo que não acontecia desde 2000. Desde 2000 são 5 jogos. Foram 5 jogos entre Portugal e Alemanha e Portugal ganhou todos eles. É isso. Grande vitória da seleção portuguesa, que agora espera espera Espanha ou França, que se enfrenta amanhã, quem sabe. E aí, com Portugal passando para a final, é certo que nós teremos um bicampeão da Nations League, porque até aqui os 3 campeões da Nations League foram Portugal primeiro, em 19, a França campeã em 21 e a Espanha campeã em 23. São as 3 campeões da Nations League. Com Portugal passando para a decisão, é certo que nós teremos um bicampeão da Nations League. Resta saber quem será. Será Portugal? Será a França, se passar pela Espanha? Será a Espanha, se passar pela França? É o que a gente vai trazer aqui. Cristiano Ronaldo decidindo mais uma vez. Parece notícia lá de 2015, mas é notícia de 2025. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, baixa o app do Flash Score. Você não paga nada, tudo de graça para baixar e para usar. E tem um super aplicativo para acompanhar futebol, estatística, resultado, classificação, tudo isso em tempo real. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau. Flash Score paga nós. Mas é isso, excelente vídeo do VSR, excelente análise sobre esse confronto que foi Alemanha e Portugal. Eu acho engraçado no vídeo do VSR que muitas vezes algumas informações ele acaba se confundindo. Eu acho que, tipo, como ele é um jornalista muito bem informado de várias informações, muitas vezes, no caso de quando ele tá gravando o vídeo, ele acaba se confundindo em algumas coisas. Porém, você consegue entender normalmente o que ele tá tentando passar, e eu acho isso super interessante, e não é à toa que eu tô reagindo aos vídeos dele, porque tô gostando bastante. E o que é mais interessante também é que ele tá, como ele tá viajando, eu acho que ele tá cobrindo os jogos lá na Europa, ele tá falando, desculpa pessoal que eu não tô com o meu microfone que eu utilizo. Eu, pra mim, que acompanhava os vídeos do VSR um pouquinho antigo, quando ele tava com o vídeo dele, o microfone dele original, eu tô agradecendo, porque agora tá melhor. O áudio com esse microfone adaptado, eu acho que tá melhor. Mas vamos ver como que vai se seguir os próximos vídeos do VSR. E, pô, ele solta, tem vezes que ele solta 2, 3 vídeos por dia. E o bom é que é vídeo curtinho, então fica fácil de poder gravar e poder reagir. E trazer aqui pro canal também. E são assuntos bem interessantes, não é à toa que eu tô reagindo mais a ele. Mas, porém, eu acho que esse vídeo vai estar saindo no sábado. Na sexta-feira saiu 1 ou 2 vídeos do Jorge Igor referente ao caso do Corinthians, que o pau quebrou, todo mundo ficou maluco. E se você puder dar um pulinho lá, dar uma olhada do como que foi o vídeo e dar aquela reagida, curtida e comentada se puder. Esse vídeo aqui vai ficando por aqui, eu acho que já falei o suficiente, já a gente também não precisa estender muito, por mais que os vídeos do VSR são curtos, eu não preciso ficar estendendo e alongando as coisas. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, compartilhe, tamo junto e falou!